Você já sentiu um vazio que parece não ter explicação? Um silêncio tão profundo que até as palavras falham? Um peso no coração que você não consegue dividir com ninguém? Hoje, aqui no Palavra Ilumina, vamos mergulhar em uma das histórias mais comoventes da Bíblia, a história de uma mulher que viveu a dor da espera, da humilhação, da incompreensão, mas encontrou consolo e resposta no lugar mais poderoso que existe, na presença de Deus. Essa é a história de Ana, uma mulher que, mesmo em lágrimas, fez uma oração silenciosa que tocou o coração do Senhor. Uma história que não apenas inspirou gerações, mas que tem o poder de trazer luz ao seu momento escuro hoje. Em 1 Samuel, capítulo 1, encontramos Ana, uma mulher com um desejo profundo, o de ser mãe. No contexto daquela época, a maternidade era considerada um sinal de bênção e dignidade. Não ter filhos era motivo de vergonha e exclusão social. A Bíblia diz, nos versículos 5 e 6, que o Senhor havia fechado seu ventre, e como se isso não fosse doloroso o suficiente, Ana ainda era provocada constantemente por Penina, a outra esposa de Elcana, seu marido, uma mulher que já tinha filhos e usava isso para humilhar Ana. Já pensou no que isso significava? Imagine o ambiente em casa. Ana sendo lembrada todos os dias daquilo que não tinha. A dor do ventre vazio era amplificada pelas palavras cruéis de quem deveria ser, no mínimo, solidária. Mas nem sempre a dor dos outros nos torna mais compassivos, não é? Às vezes, a dor do outro desperta competição, ciúme ou desprezo. E Ana sentia tudo isso na pele. A Bíblia nos mostra que, ano após ano, quando a família subia a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor, Penina a irritava e humilhava. Ana chorava tanto que perdia o apetite. Seu semblante se transformava, o sorriso era raro, a esperança parecia se apagar lentamente. Mas é nesse cenário que vemos a beleza da fé de Ana. Ela poderia ter se revoltado, poderia ter se calado para sempre, mas escolheu outro caminho. Ela levou sua dor a Deus. No versículo 10, lemos que Ana, profundamente angustiada, orava ao Senhor, chorando amargamente. É aqui que tudo começa a mudar. A oração de Ana não foi feita em um momento de celebração, mas no vale da sua dor. Ela não recitou palavras bonitas, nem seguiu um roteiro. Ela simplesmente abriu seu coração e fez um voto ousado. Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva e me deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida. Essa oração foi feita em silêncio. Seus lábios se moviam, mas sua voz não era ouvida. E essa imagem é tão poderosa, porque quantas vezes nós também oramos assim, sem palavras audíveis, sem forças, mas com um clamor vindo da alma. Às vezes, achamos que Deus só nos ouve quando falamos alto, quando usamos palavras bonitas, ou quando outras pessoas nos veem orando. Mas o que Ana nos mostra é o oposto. Existe um tipo de oração que não precisa de som, só de sinceridade. Aquele momento em que você está sozinho no seu quarto, talvez até sem forças para ajoelhar, mas sua alma está clamando. Esse clamor silencioso chega ao trono de Deus com mais força do que qualquer grito. Quantas vezes você já tentou explicar sua dor e ninguém entendeu? Às vezes, nem você consegue dar nome ao que sente. E é aí que entra a oração silenciosa. Não precisa fazer sentido para os outros, só precisa ser verdadeira diante de Deus. Foi assim com Ana. Ela orou com lágrimas e silêncio. E esse silêncio gritou no céu. Ana não se tornou uma mulher de fé no momento da resposta. A fé dela foi construída na espera. E o tempo da espera pode parecer cruel,
mas é um dos terrenos mais férteis para o amadurecimento espiritual. A dor de Ana não era apenas pela ausência de um filho, era pela ausência de sentido, mas foi nesse vazio que Deus trabalhou. Ele não apenas preparava o útero de Ana para gerar Samuel, ele preparava o coração dela para receber algo muito maior do que ela imaginava. Deus não desperdiça esperas. O tempo entre a dor e a resposta é, muitas vezes, o tempo onde Ele molda nosso caráter, aprofunda nossa confiança e transforma nossa identidade. Ana entrou no templo como uma mulher angustiada, mas ela sairia dali como uma mãe em espírito, antes mesmo de conceber. É importante notar algo profundo no voto de Ana. Ela não fez uma barganha com Deus. Sua oração foi uma rendição. Ela pediu um filho, sim, mas não para si. Pediu para consagrá-lo. Isso nos mostra o quanto ela já estava sendo transformada. Ela não disse, se o Senhor me der, eu prometo nunca mais reclamar. Não. Ela disse, se o Senhor me der, eu devolvo. Isso é fé madura. Fé que entende que tudo o que temos é graça. Fé que não exige, mas se entrega. Quando oramos apenas para obter algo, colocamos Deus como um meio. Mas quando oramos para entregar algo, colocamos Deus no centro. Ana nos ensina que o altar não é um balcão de trocas. É o lugar onde colocamos nossos sonhos e dizemos, seja feita tua vontade. O sacerdote Eli, ao vê-la daquela forma, pensou que ela estivesse embriagada. Isso nos mostra como até pessoas religiosas podem não entender quando alguém está verdadeiramente derramando a alma diante de Deus. Ana, porém, não se irrita. Com humildade, ela responde, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. E aqui há uma lição valiosa. Nem sempre as pessoas entenderão sua dor. Nem sempre o mundo reconhecerá sua fé. Mas Deus vê, Deus ouve, Deus compreende. E depois daquela oração silenciosa, algo incrível aconteceu. Ana levantou-se. A Bíblia diz que seu rosto já não era o mesmo. Ela ainda não tinha o filho que tanto desejava, mas havia encontrado paz. A paz que só a fé pode dar. A paz que nasce quando confiamos que Deus ouviu, mesmo que a resposta ainda não tenha chegado. Mais adiante, a Bíblia nos mostra que o Senhor se lembrou de Ana. Ela concebeu e deu à luz um filho, e o nomeou Samuel, porque o pedia ao Senhor. Ana não apenas foi atendida, mas honrou seu voto. Quando Samuel foi desmamado, ela o levou ao templo e o entregou a Deus, como havia prometido. Imagine a coragem de uma mãe que esperou tanto por um filho, e mesmo assim, entregou esse filho de volta a Deus. Isso é mais do que fé, é entrega total. É confiar que o plano de Deus é melhor do que o nosso. Samuel se tornou um dos maiores profetas da história de Israel. Um homem que ungiu reis, que ouviu a voz de Deus desde criança. E tudo isso começou com uma oração silenciosa, uma mulher angustiada, ajoelhada, com os olhos cheios de lágrimas, mas com o coração cheio de fé. A história de Ana nos ensina que mesmo nos dias em que tudo parece perdido, Deus continua escrevendo uma história maior, que as orações que fazemos em silêncio, entre lágrimas, têm poder, que o Senhor dos Exércitos está atento, mesmo quando ninguém mais está. E mais, Ana não é uma exceção, ela é um exemplo. Se Deus ouviu Ana, Ele também ouve você. Aqui vão 3 lições preciosas da história de Ana. Primeira lição: leve sua dor ao lugar certo. Não tente carregar tudo sozinho. Como Ana, vá ao altar. Fale com Deus, com palavras ou em silêncio. Ele entende cada lágrima, cada pensamento. Segunda lição: não importa como você ora, mas com quem você fala. Ana orou em silêncio.
e mesmo assim foi ouvida. Às vezes pensamos que é preciso orar bonito, alto, com palavras certas. Mas Deus quer apenas um coração sincero. Terceira lição: confie antes de ver. A paz de Ana veio antes do milagre. Ela se levantou com o rosto transformado porque confiou no caráter de Deus. Nem sempre a resposta vem imediatamente, mas a paz vem para quem confia. Hoje, eu quero te fazer um convite. Pegue um caderno ou a sua Bíblia. Vá para um lugar tranquilo e escreva sua oração silenciosa. Não precisa mostrar para ninguém, só você e Deus. Derrame seu coração. Seja sincero. Fale sobre aquilo que ninguém entende. E depois, faça como Ana. Levante-se e confie. Talvez a resposta não venha hoje. Talvez não venha da forma como você espera. Mas a luz da palavra vai iluminar o seu caminho, um passo de cada vez. Como está escrito em Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. E em Salmos 119:105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja vivendo dias escuros. Deixe seu comentário aqui embaixo. Me conta como a palavra tem iluminado sua vida. Qual versículo tem sido seu sustento? Que história bíblica você gostaria de ver aqui no canal? Inscreva-se, ative o sininho e caminhe com a gente nessa jornada de fé, luz e transformação. Aqui no Palavra Ilumina, a Bíblia guia nossos passos, mesmo quando o caminho parece invisível. Que o Deus que ouviu Ana ouça você hoje. Até a próxima!